Pessoal, nós estamos começando hoje uma nova série. Repita comigo, uma nova série. Então, se é uma nova série, o que irá começar aqui não irá terminar aqui, amém? Nós teremos mais 2 episódios da série O Aprendiz, e esse é o primeiro episódio. Quem aqui já assistiu O Aprendiz com Roberto Justus, ou já ouviu falar alguma vez do programa? Então, o que é esse programa O Aprendiz? O interessante é que esse programa O Aprendiz é um momento onde pessoas se inscrevem para ver se o Roberto Justus, um grande empresário e milionário, homem dos negócios, escolhem elas para ser sócio dele. Então, o objetivo é o quê? Nossa, eu tenho um sonho de ser um empreendedor, eu tenho um sonho de ser um homem de negócio. Então, eu vou me inscrever para ver se o Roberto Justus, que já é um homem multimilionário, já é um homem top de linha dos negócios, seleciona eu para ser o seu sócio. Quantos aqui gostaria de ser sócio do Roberto Justus? Glória a Deus. Quantos que gostaria de ser sócio do Mark Zuckerberg? Oh, glória a Deus. Quantos aqui gostaria de ser sócio do Silvio Santos? Glória, tem gente que não quer não. Vai ficar para sempre sendo sócio da Celg e da Enel. Deixa eu te falar uma coisa. É legal, sim ou não, ter pessoas nos acompanhando. E o mais interessante de tudo isso é que antes da gente desejar ser sócio e ser escolhido por um grande milionário desse, nós temos que desejar ser escolhido pelo Mestre dos Mestres e Senhor dos Senhores, amém? Quantos aqui querem ser sócios de Jesus Cristo? E o que eu quero te falar é que você já é sócio de Jesus. Você já é sócio de Jesus, amém? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você não é simplesmente salvo, crente. A partir do momento que você aceita Jesus, você entra também na missão de Jesus. Você também entra ali no projeto, no propósito de Jesus. E qual que é o projeto e propósito de Jesus? Alcançar esse mundo, alcançar vidas, alcançar pessoas. Você está embutido nessa missão? Amém? Você está embutido nessa missão? Agora eu gostaria que você levantasse seus braços assim comigo. Todo mundo levante os braços, levante os braços. Se você não levantou o braço, eu vou deduzir que você não passou Rexona e está com CC. Isso aí, levante os braços assim. Agora dá uma esticada assim nos dedos. Isso, dá uma alongada assim, esticada nos dedos. Isso, perfeito. Amém. Aí, agora pode aplaudir Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Agora eu deduzi que você está acordado. Então nós vamos dar início agora, pessoal. Palmas para o Mateus, pessoal aqui. Tá solteiro. Tá solteiro. E é um cara servo, viu? A mulher que casar com o Mateus. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Pessoal, antes da gente começar a série, eu quero fazer uma parte introdutória. E qual que é a parte introdutória de hoje? Eu quero falar para vocês a respeito de Moisés. Fala comigo, Moisés. Deus escolheu Moisés para tirar o povo dele do Egito até Canaã, sim ou não? E essa tirada do povo de Deus do Egito até Canaã, ela se assemelha à missão de Jesus em tirar a gente do império das trevas e levar a gente para o império da luz. Então, eu vou resumir a vida de Moisés para você. Moisés, ele teve uma vida muito fácil de se compreender. Eu já ministrei sobre isso no domingo. Acho que o pastor Tiago também ministrou isso aqui uma vez no sábado. Mas a vida de Moisés é simples de compreender. Por quê? Porque são 3 ciclos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Então, 3 vezes 40 é igual 120. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele é conhecido como o filho da filha de Faraó. E ele morava no palácio com a filha de Faraó. Ele tinha regalias, ele tinha mordomias. Ele era um homem poderoso na época. Só que certa vez Moisés viu um hebreu que era do povo de Moisés sendo maltratado por um egípcio. E Moisés se revoltou com aquilo e matou aquele hebreu.
Só que ele achou que ninguém tinha visto isso, só que o pessoal viu e ele com medo fugiu. Aos 40 anos de idade, Moisés fugiu do Egito e aí, a partir daí começa o segundo ciclo da vida de Moisés, que é Moisés como morador de Midian e genro de Jetro. Então Moisés sai do Egito, vai para Midian, lá em Midian ele casa-se com Zípora e ele torna-se genro de Jetro. E lá na casa do sogro dele, ele morava com o sogro dele, ele cuidava das ovelhas do seu sogro, e cuidou das ovelhas e do pasto do seu sogro durante 40 anos. Até que quando ele tinha 80 anos, o que acontece? Apareceu a sarça ardente. E aí quando ele tinha 80 anos de idade, ele recebeu o chamado de Deus para a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, você jovem que tem 20, 30, 40 ou até 50 ou até 60 anos, que está aqui hoje, você fala assim, eu ainda não recebi o chamado de Deus para a minha vida, calma, Moisés recebeu com 80 anos. Deus tem um tempo certo para todos. Deus tem um tempo certo para mim e para você, e não necessariamente é o mesmo tempo. E eu tenho que entender isso. Então, com 80 anos de idade, Moisés recebe o chamado de Deus para tirar o povo do Egito e levar o povo até Canaã, a terra prometida. E Moisés vai. E aí começa o terceiro ciclo da vida de Moisés, de 40 anos, que é tentativa de Moisés de o quê? Tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Só que agora tem o ponto-chave da questão. Tem a virada de chave do negócio. O que é, Jefferson? É que tirar o povo do Egito durou 10 pragas e alguns meses. Agora, tirar o Egito de dentro do povo durou 40 anos. O que eu aprendo com isso? Que a missão de Jesus não é simplesmente tirar você do mundo e levar para o reino da luz, mas a missão principal de Jesus é tirar o mundo de dentro de você. Você vir aqui à frente, aceitar Jesus relativamente é fácil, amém? Você levanta sua mão, você se batiza, glória a Deus. Isso é o quê? É um momento de o quê? 1 mês, 2 meses, ok. Só que o processo de conversão, que é o ponto-chave que a gente tem que entender. Sabe, querido, tirar você do mundo e trazer para a igreja relativamente é fácil. O difícil é tirar o mundo de dentro de nós. Moisés passou algumas semanas, alguns meses para tirar o povo do Egito. Só que ele passou 40 anos pelejando para tirar o Egito de dentro do povo. Jefferson, o que isso tem a ver com o Aprendiz, a série? É porque nós vamos aprender nessa caminhada, nessa série, a sermos discípulos de Jesus. E qual que é o fundamento, e qual que é a prioridade de Jesus com o discipulado? Não é simplesmente te salvar, mas não é simplesmente tirar você do mundo, não é simplesmente fazer com que você pare de ir para os barzinhos e encher a cara e vir para a igreja, não, isso é relativamente fácil. A missão de Jesus principal é tirar o mundo de dentro de você. E isso é o que nós vamos aprender hoje. Essa série fala sobre discipulado. Repite comigo, fala discipulado. Nós vamos aprender sobre discipulado. E o que significa discipulado? Aprendiz. Aprendiz. Então, nesse instante, eu gostaria que você pegasse o seu smartphone aí agora. Pegue o seu smartphone. Eu creio que todos aqui têm smartphone. Pegue aí o seu smartphone. Vou sentar aqui na minha poltrona. Pegue aí o seu smartphone, ligue a câmera do seu smartphone. Você pode ligar a câmera do seu smartphone? Glória a Deus. Ligue aí a câmera. Isso aí, ligue e levanta ela para o teto. Levanta para o teto. Isso aí, liga a câmera do seu smartphone e levanta ela aí para o teto. Glória a Deus. Agora, mira para mim.
Agora liga a lanterna. Liga a lanterna, isso, liga a lanterna. Ok, olha só, gente. Que tanto de luzinha bonita. Amém. Agora balança a lanterna assim. Tem gente que tá com a lanterna desligada. Deixa eu ver. Isso, perfeito. Jeff, para que serve isso? É só para mim saber que você irá anotar a palavra de hoje, amém? Então agora você vai desligar a sua lanterna, que eu vi que você tem celular. Você vai colocar o celular no modo avião, ok? Para você não ficar distraído aí com as mensagens do grupo da família. Boa noite, excelente final de semana. A tia manda aquele pássarozinho, aquele beija-flor assim. Final de semana excelente. Você não precisa ver isso. Você nem responde isso, na verdade, né? Você clica e passa direto as mensagens do grupo da família. Então, para que você não se perca, você vai colocar em modo avião. Você vai abrir seu bloco de notas. Jeff, eu não tenho bloco de notas. Então, você vai abrir o WhatsApp com a conversa de um amigo seu. E aí você vai anotar a palavra de hoje. Amém? Vamos lá, então. Glória a Deus. Vamos iniciar, então. Pessoal, então é sobre isso que nós vamos falar nos próximos 3 sábados. Queremos trazer a vocês a mesa e um bate-papo. Isso não vai ser uma palavra, ok? A palavra eu já ministrei aqui. O que a gente vai fazer agora é ter um bate-papo. E eu gostaria que você anotasse a respeito de vida cristã. A respeito de discipulado, ok? Eu creio que a principal transformação vem da mente. Por isso que nós somos Romanos 12:1. Por quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. A série Aprendiz tem o objetivo de falar sobre discipulado, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é a respeito de discipulado. O que é discipulado? Quando nós falamos discipulado, coloca aí na primeira legenda o tema, o que é discipulado? Aí você coloca uma interrogação. Aí você responde embaixo. Discipulado, ele tem a ver com 2 coisas. Primeira, o ato de seguir Jesus. Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Então, nós somos escolhidos por Jesus para sermos o aprendiz dele. Então, o primeiro ponto do discipulado é que é o ato de seguir Jesus. É simples. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu me espelho em Jesus, amém? Segunda coisa que tem a ver com o discipulado é o ato de ajudar pessoas a seguir Jesus. Então, se no primeiro ponto é o ato de eu seguir Jesus, no segundo ponto, discipulado é o ato de eu ensinar outra pessoa a seguir Jesus. E é importante eu saber que não existe outro modelo a não ser Jesus, amém? Não existe outro modelo. O que você tem que expor para os seus discípulos não é a sua vida, jovem, porque um dia você vai errar. O que você tem que expor para os seus discípulos não é a vida de um escritor que você gosta, ou de um pastor que você gosta, jovem, não. Porque um dia esse pastor e esse escritor com certeza vai errar. Mas a vida que você deve expor às pessoas é a vida de Jesus Cristo. Sabe, querido, se essa pessoa fala que não congregaria se você não estiver presente, se essa pessoa fala que não iria na igreja se você não estiver presente, se o seu discípulo fala que a fé dele irá ser abalada se você não estiver presente, cuidado, você não está formando discípulos de Jesus, você está formando idólatras, e o pior, eles idolatram você. Cuidado, cuidado, porque isso alimenta o nosso ego. Eu e você, antes de fazermos discípulos, nós temos que ser discípulos de Jesus. E as 2 coisas andam juntas, por quê? Porque se eu sou discípulo de Jesus, ele me impulsiona a fazer discípulo dele. Mas eu não posso fazer discípulo dele sem antes ser discípulo de Jesus. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro com você. O segundo ponto, eu gostaria que você anotasse aí a diferença entre discípulo e multidão. E nós vamos entrar no texto bíblico falando sobre isso. Então coloca aí a diferença entre discípulo e multidão. Primeiro, discípulo está junto do mestre e o ama acima de tudo. Então,
Discípulo, ele está junto do mestre e ele o ama acima de tudo. Agora, a multidão está seguindo mais distante do mestre e ama as bênçãos que o mestre pode dar mais do que tudo. Já viu aquela pessoa que vai no culto porque ela quer arrumar uma pessoa para casar? Nossa, eu falei com muita gente que agora não falei. Nossa, mas eu falei com muita gente. Já viu aquela pessoa que vem no culto só para receber a benção? Já viu aquela pessoa que vem no culto só porque é legal, tá com a galera? É multidão, gente. Multidão não está a fim de ter um relacionamento com Jesus. Multidão está a fim de ter um relacionamento com qualquer outra coisa. Entretenimento, pessoas. Mas Deus nos chamou para ser discípulo e não multidão. Não é a vontade de Deus que venhamos ser multidão e sim discípulos. Por quê? Porque multidão só vai para consumir, discípulo vai para entregar. Deixa eu falar uma coisa para ti. O culto não é a mim, não é para ti. O culto é para Deus. Você vem aqui adorar Jesus, sim ou não? Você vem aqui aprender algo para quê? Para que a sua vida seja um exemplo de Jesus aqui na terra. Esse é o objetivo de estarmos num culto. E a terceira coisa que eu quero que você aprenda é sobre o custo de ser um aprendiz. O custo de ser um aprendiz. E eu quero já entrar na palavra, no meu texto está em Lucas capítulo 14, nós vamos ler o versículo 25 e 26. Então agora você vai abrir aí, eu creio que você tem a Bíblia no seu celular, se você trouxe sua Bíblia de papel, abra em Lucas capítulo 14 e deixe aberto. Amém? Deixe aberto. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra é a palavra de Deus, amém? E por ser a palavra de Deus, ela pode transformar totalmente sua visão do que é ser cristão. Então eu gostaria de fazer um apelo para você. Eu não vim aqui hoje, a gente passou por um intenso, nos enchemos do Espírito, a gente festejou na festa da roça, mas hoje aqui vai ser uma palavra educacional. Nós vamos chorar pela palavra de Jesus. Nós vamos deixar que a palavra de Jesus fale conosco. Lucas capítulo 14, versículo 25 e 26. Todos acharam? Jesus vai falar aqui nesse texto 3 requisitos para você e eu, como discípulos. E se nós não tivermos esses requisitos, nós não somos discípulos de Jesus. É isso que Jesus fala no texto. Então, o tema dessa primeira palavra do início é: o que Jesus espera de um discípulo? E o primeiro ponto que Jesus espera de um discípulo está em Lucas capítulo 14, versículo 25 e 26, que diz o seguinte: uma grande multidão o acompanhava. Fala comigo, multidão. E ele, voltando-se na direção da multidão, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, agora repete essa frase comigo, não pode ser meu discípulo. Uau! Então a primeira coisa que eu aprendo é que quem ama qualquer coisa mais do que Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo, eu gostaria que você anotasse aí, que Jesus espera de um discípulo, a primeira coisa é um amor acima de tudo. Jesus espera de você, discípulo dele, que você ame a ele acima de tudo e de todos. E eu quero que você entenda aqui, que ele não quer dizer que não devemos amar outras pessoas e outras coisas, não. Você deve amar seus pais, seus irmãos, seus amigos, você deve amar às vezes alguma coisa que você tem, beleza, tranquilo. Você deve amar pessoas,
Você deve amar a sua igreja, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero falar para você é que nada disso deve ser maior do que amor seu por Jesus. Porque se algo na sua vida for maior do que amor seu por Jesus, não, você não pode ser discípulo de Jesus. Uau, isso é forte. Isso é forte. Por quê? Porque eu aprendo que um discípulo de Jesus não negocia o seu amor pelo mestre. Não negocia. Um discípulo de Jesus não negocia o seu amor, por quê? Porque se tiver qualquer outra coisa que ele ame mais que Jesus, ele não é um discípulo de Jesus. Jefferson, o que é amar Jesus acima de tudo? Eu quero contar uma história para você. Certa vez, num dos países muçulmanos, onde o evangelho, ele é proibido ser pregado, existia uma menininha de 12 anos, uma adolescente, pré-adolescente, que foi ao culto, escondido, e se converteu. E essa adolescente, ela se converteu de tal forma que ela ficou apaixonada por Jesus, e ela voltou à sua casa. Só que lá na casa dela, os pais dela eram muçulmanos e não aceitavam o evangelho. Mas ela mesmo assim ia para a igreja escondida dos pais, porque ela amava Jesus. Até que o pai dela descobriu e falou assim: minha filha, o negócio é o seguinte, aqui em casa nós não servimos Jesus, nós servimos Alá, nós somos muçulmanos. Eu quero falar para você o seguinte: toda vez que eu pegar você indo para a igreja, servir esse tal de Jesus, você vai chegar em casa e levar uma surra. E aquela moça virou para o pai dela e falou assim: demorou. E nesses países assim, gente, onde o evangelho é perseguido, tem culto todos os dias. Vou repetir para você, lá na China, tem culto todos os dias, e lá não pode. E aqui que pode, a gente fica querendo ter um culto só por semana. É excelente. Bora lá para a China? Sabe o que eu acho que no Brasil precisa um pouquinho mais? Perseguição. Para você virar crente, verdade? Eu também. Entendeu? Um pouquinho de perseguição que a gente leva já nas redes sociais, quando a gente se posiciona alguma coisa, você já pensa em desistir, em ser político. É só você se posiciona na internet para você ver a respeito de algo bíblico. Isso aí é 0,1% de perseguição. Quero ver a sua vida tá valendo em jogo, meu irmão. Eles pegar você aqui cultuando a polícia e matar você. E aí? Será que você vinha cultuar? Será que eu vinha cultuar? É power ou não é power isso? Os nossos irmãos da China vivem isso, da Coreia do Norte vivem isso. E essa moça, essa menininha, ela continuou indo nos cultos, e toda vez que ela ia no culto, ela voltava para casa e levava uma surra. Ela ia no culto, levava uma casa, levava outra surra. Ela ia no culto, voltava para casa, levava outra surra do pai, até que chegou o final do ano, e ia ter uma festa lá, em comemoração do novo ano, a festa da virada. Né? Não sei se lá se fala isso, mas aqui no Brasil a gente entende como isso. E o pessoal da igreja juntou um dinheirinho, comprou um vestidinho branco para ela e deu para ela. Ela toda empolgada, vestiu o vestidinho branco no dia da virada lá, da passagem de ano. E foi para a igreja, e deram a oportunidade dela cantar um hino. E ela cantou um hino ali na igreja com os irmãos, né, na igreja perseguida, igreja escondida lá. E aí terminou o culto da virada, ela saiu, e quando ela saiu da igreja, ela encontrou o pai dela, do lado de fora da igreja, bêbado. Dessa vez ele pegou ela pelos braços e espancou ela com murros, chutes, pontapés, empurrou ela, e ela bateu a cabeça no meio-fio e desmaiou. E o vestido branco dela ficou cheio de sangue. O pessoal da igreja correu, pegou ela, trouxe para dentro da igreja, colocou ela em cima do púlpito e ficava tentando ressuscitar ela, batendo na cabecinha dela e tal, para ver se ela acordava. E ela acordava e apagava de novo. Ela acordava e apagava de novo. E até que ela acordava, ela perguntou: cadê meu vestidinho branco? O pastor, tá aqui minha filha, tá aqui do lado que a gente tirou tal, para tentar. Aí ela apagava de novo. Aí ela acordava e perguntava: cadê meu vestidinho branco? Eles não tá aqui do seu lado aqui, filha, tal. E ela apagava de novo. Até que ela acordou por uma última vez, e eles viram que era a última vez que ela acordou. E ela falou assim: pastor, eu sinto que é a última vez que eu vou voltar. E eu quero saber cadê meu vestidinho branco. E o pastor assim: está aqui do lado, minha filha, mas por que você quer saber sobre esse vestido branco? E aí está o resumo que é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que ela falou, pastor?
pastor, eu quero saber onde está o meu vestidinho branco, para quando eu chegar lá no céu, eu mostrar para Jesus que da mesma forma que Ele sangrou por mim, eu sangrei por Ele lá na terra. Isso é amar acima de tudo. É sobre esse amor que Jesus estava falando. Às vezes você não vai precisar morrer por Jesus, amém? Às vezes você não vai ser um mártir, amém? Às vezes eu não serei um mártir, amém? Mas que eu tenho que entender que eu não devo negociar o meu amor por Jesus por nada. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto está em Lucas capítulo 14, logo no próximo versículo, versículo 27, que diz o seguinte, versículo 27, ó. Olha só, eu vou ler com esse aqui, ó. E aquele que não carrega sua cruz e não segue-me, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que Jesus requer de nós é um amor acima de tudo. A segunda coisa que Jesus requer de nós é que venhamos carregar a cruz. Fala comigo, que eu venha carregar a cruz. Porque se eu não carregar a minha cruz, eu não posso ser um discípulo de Jesus. E nós precisamos entender isso. Quem não estiver disposto a sofrer por Jesus e segui-lo em todas as circunstâncias, mesmo sendo caluniado, perseguido, não pode ser discípulo do Mestre. E você me pergunta, Jeff, o que significa carregar a cruz? Sabe, querido, carregar a cruz significa morrer para o mundo, para que venhamos viver para Deus. Sabe, carregar a cruz é negar a minha vontade, a vontade da carne, para viver a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Muitas vezes nós brincamos falando assim, eu vou carregar essa cruz aqui. Aí você fala de sua sogra, você fala de seu amigo, você fala de alguém que é chato ali, que está do seu lado. Cutuca a cruz que está do seu lado aí. Então muitas vezes nós achamos que a cruz é o outro. Mas deixa eu falar para você uma coisa. A cruz somos nós mesmos. As nossas vontades, os nossos desejos, e se eu entender, e eu tenho que entender algo, se eu não entender que não são as minhas vontades que mandam, mas a vontade do Espírito Santo de Deus que manda na minha vida, eu estou desqualificado a ser um discípulo de Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Nós seremos conduzidos pelo Espírito na próxima palavra. Mas eu quero que você entenda isso, nós precisamos carregar a nossa cruz. Todo aquele que sofre por amor a Jesus também participará de sua ressurreição. Ninguém que antes não tenha morrido não poderá ressuscitar com Cristo. Sabe, uma das coisas que simboliza o batismo é morrer para o mundo e viver para Deus, amém? Uma das coisas que simbolizam o batismo. E por que morrer? Porque ninguém que antes não tenha morrido não pode ressuscitar. Então se você quer ressuscitar com Cristo, amém? Para ser salvo. Quantos querem ressuscitar com Cristo para ser salvo? Se você quer, você antes tem que morrer. Você antes tem que morrer, e não é morrer simplesmente na sua vida física, humana, não. Mas é morrer para seus desejos, para suas vontades, para o mundo, para viver para Jesus. Carrega a sua cruz, meu irmão. Carrega a sua cruz. E eu vim aqui para falar para você que não é fácil. Não é fácil. A vida cristã não é fácil. Cuidado com pastores que simplificam demais o evangelho a ponto de você achar que a caminhada cristã é fácil demais. Que não há mudança de vida. Deixa eu te falar uma coisa para ti. Todo cristão é ex alguma coisa. Se você não é ex nada, você não é um cristão. O que você deixou por amor a Jesus? Ah, mas eu nasci num lar cristão. Mesmo assim, com certeza todos nós temos coisas erradas que nós temos que deixar de lado por amor a Jesus. Por quê? Porque somos pecadores. Precisamos carregar a nossa cruz. Jesus espera que venhamos carregar a nossa cruz. Isso é sofrer, é abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Então vamos recapitular todos juntos?
primeiro ponto, primeira atitude que Jesus espera de um discípulo é um amor acima de tudo. Vamos lá? Um amor acima de tudo. Primeira coisa que Jesus espera de um discípulo. Segunda coisa que Jesus espera de um discípulo é que venhamos carregar a nossa cruz. Uau! E a terceira e última coisa que Jesus espera de um discípulo, a terceira e última atitude que Jesus espera de um discípulo está em Lucas 14, versículo 33. Então, coloca aí, Lucas 14, versículo 33, diz o seguinte, olha só. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a 50% da sua vida que você possui, não pode ser meu discípulo. É isso que fala? Não? Vamos ler de novo então. Qualquer de vocês que não renunciar a 90% que possui, não pode ser meu discípulo. Tá certo? Não, eu vou ler de novo. Então, qualquer de vocês que não renunciar a 99,999% do que possui, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, qual que é a sacada dessa palavra? Os três não podem ser meu discípulo. E eu preciso aprender que a terceira coisa, atitude que Jesus requer de um discípulo é que vivamos uma vida de renúncia. A primeira é um amor acima de tudo, a segunda é que venhamos carregar a nossa cruz, e a terceira é que vivamos uma vida de renúncia. De renúncia. Esses são os três requisitos do verdadeiro discípulo: amor, cruz e renúncia. O verdadeiro discípulo vive uma vida de amor, de cruz e de renúncia. Isso quer dizer que a ausência de qualquer um desses requisitos desqualifica qualquer pessoa a ser discípulo de Jesus. E Jesus é claro a dizer: não pode ser meu discípulo. Jefferson, mas essa palavra é dura. Essa palavra é difícil. É difícil. Mas eu quero que você entenda isso, jovem. Eu quero que você entenda isso. Todos aqueles que Jesus escolheu tinham algo em comum. Todos, 100% daqueles que Jesus escolheu. Profetas, reis, sacerdotes, levitas. Eles tinham uma coisa em comum: coragem. Coragem. Eram corajosos. E isso é renunciar. Eles não eram corajosos por si, mas eles mesmo com medo iam. Por quê? Porque maior o que estava com eles do que o que estava no mundo. E eles entendiam isso. Os vínculos com as coisas que possuímos Os vínculos com as coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir Jesus. O objetivo do discípulo, o objetivo do discipulado é tirar o mundo de dentro de nós, amém? Nós aprendemos isso, eu falei no começo, e nos conduzir ao reino de Cristo. Porém, sair do mundo é a tarefa mais difícil. O desafio é tirar o mundo de dentro de nós, como aprendemos com Moisés. Esse é o desafio. Então eu quero que você entenda algo: a vida cristã não é sobre decisão única, e sim uma decisão diária de seguir Jesus. O que adianta, gente, o que adianta eu ter dito sim para Débora no meu casamento? Jefferson, você aceita Débora Rezende Araújo como sua legítima esposa? Sim, na doença, na pobreza, no fedor, no cheiro, na comida, sem comida, no deserto, no pomar, lá na floresta. Sim, aceito. Beleza, falei sim. Gente, o que adianta eu falar sim para Débora no dia do meu casamento? Quando eu sair do meu casamento, todos os outros dias da minha vida eu falar não. Amor, vamos jantar fora hoje? Não. Amor, me ajuda aqui a lavar os pratos hoje? Não. Amor, vamos visitar minha mãe hoje? Não. Amor, tem como fazer isso comigo? Não, 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 não. Adianta alguma coisa eu ter dito sim no altar? Adianta alguma coisa eu ter dito sim no altar?
Tem muita gente que levantou a mão para Jesus e disse sim no altar. Mas Jesus pede meia hora para estar contigo no seu dia e você diz não. Jesus pede para que você leia a Bíblia, você diz não. Jesus pede para você jejuar, você diz não. Jesus pede para você abrir mão desse relacionamento do inferno, você diz não. O que adiantou o sim no altar, se o resto da vida é não? A vida cristã é uma vida de renúncia. De renúncia. E às vezes você pode nunca mais voltar aqui na igreja, porque você ouviu uma palavra muito dura, mas eu quero te falar uma coisa. Eu prefiro que você saia daqui, sabendo a verdade, do que te encher de mentira gospel. Falando que vai ser tudo vitória para a sua vida. Não, meu irmão, muitas vezes nós vamos errar, muitas vezes nós vamos cair. E o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não é fácil, mas é necessário. Eu lamento falar, se não houver renúncia no seu ato de seguir Jesus, você está desqualificado a ser discípulo. Não é renunciar metade, não é renunciar 70%, não é renunciar 90%, é renunciar tudo. E eu quero abrir um parênteses aqui para você entender algo. Isso não quer dizer que você tem que vender tudo o que você tem e dar para os pobres. Isso não quer dizer que você tem que agora pegar e ofertar todo o seu dinheiro na vida do seu irmão, porque você está renunciando tudo. Não, isso não quer dizer isso. Sabe o que renúncia quer dizer? É que se Jesus pedir, você não tem problema em dar. Isso significa que nenhum bem ou patrimônio é mais valioso que Jesus. E isso não vai roubar o lugar de Deus no seu coração. Se Jesus não pediu, glória a Deus. Agora, se Jesus pedir para ti algo, meu irmão, e você não conseguir entregar, quer dizer que aquilo é mais valioso que Jesus. Quer dizer que aquilo é mais valioso que Jesus. Eu tenho que entender que renúncia também é onde eu estar. Eu não estar por mim, mas eu estar em nome de Deus. Como assim, Jefferson? Isso significa que onde eu estiver, eu estarei servindo Jesus. No trabalho, na faculdade, em casa, na roda de amigos, na igreja. Colossenses 3,17 fala: e tudo quando fizestes por palavras e por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. O que eu aprendo com isso? Que tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Isso é uma vida de renúncia, porque não é para a minha glória. Eu não estou fazendo por dinheiro, eu não estou fazendo para o bem do próximo, eu não estou fazendo simplesmente para que eu seja louvado, não, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu estou trabalhando para a glória de Deus, eu estou estudando para a glória de Deus, eu estou servindo para a glória de Deus. Isso é renunciar o eu, por amor a Deus. Sabe, querido, o custo da renúncia é nada ter mais importância que Jesus. Atenção, isso não quer dizer que você não deva ter nada, preste atenção nisso. Renunciar não quer dizer que você não deva ter nada, e sim que nada deve te ter. Vou repetir, às vezes seria bom até você anotar isso. Renúncia não quer dizer que você não deva ter nada, e sim que nada deve te ter. Renúncia não quer dizer que você não deva ter nada, e sim que nada deve te ter. Jefferson, por que nada deve me ter? Porque você já tem dono. Porque eu e você, nós já temos dono. E quem que é o nosso dono? Jesus. Jesus. Ele é o nosso dono. C.S. Lewis diz em Cristianismo Puro e Simples o seguinte: não tente reter nada. Nada que você não tenha entregado chegará a ser realmente seu. Nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos.
Busque-se a si mesmo e ao longo prazo só encontrará ódio, solidão, desespero, rancor, ruína, decadência. Agora, busque a Cristo e você o encontrará e com Ele tudo o mais. Uau! A missão de nossas vidas não é por coisas terrenas e do próprio eu, e sim a missão de todo dia ser mais parecido com Cristo Jesus. É aquilo que Thomas de Kempis já disse em Imitação de Cristo, no seu livro. Ele diz o seguinte, procura a Jesus em todas as coisas, e Jesus acharás. Agora, se tu buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Nisso eu aprendo que ser discípulo não é romântico e sim desafiador. Sem esses 3 requisitos, eu não sou um discípulo. Sem um amor a Deus acima de tudo, sem carregar a minha cruz e sem renunciar às coisas desse mundo, eu estou desqualificado a seguir Jesus. E o que eu quero que nós entendamos aqui é que, jovem, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos aprender a seguir Jesus. Nós precisamos aprender a ter o Mestre como a nossa referência. Mais do que um ministério. Estou falando do ministério de louvor aqui antes da palavra, eu falei assim, pessoal, se o culto hoje for só nós 6 aqui, será que nós teríamos a mesma motivação de cantar como a gente teve, de louvar, numa festa que deu 300 pessoas? Se tiver um culto aqui só com 15 pessoas, ou se eu estiver na minha célula, eu tenho a mesma motivação em celebrar, em cantar, em louvar o Senhor, se eu estivesse numa conferência com 1000 jovens. Jesus, por que você está falando isso? Porque se a minha motivação não for a mesma, eu não estou cultuando a Jesus, eu estou cultuando homens. Se a sua mesma motivação, por que você não vem para o culto, meu irmão? Por lobby. Você não vem para uma igreja cool. Cara, nós vemos aqui porque nós amamos Jesus e nós somos discípulos de Jesus. Tendo 100.000 jovens e tendo 3, o culto é para Jesus. É eu renunciar a mim mesmo. Eu renunciar a mim mesmo, as minhas escolhas, as minhas vontades, por amor ao Mestre. Sabe, Deus nos chama hoje, eu quero finalizar com isso, para uma vida de amor, para uma vida de cruz. E para uma vida de renúncia. Sabe, eu gostaria de chamar a galera do louvor aqui à frente. E eu quero finalizar com isso. Eu quero que você entenda algo, meu querido. Eu quero que você entenda que viver um cristianismo é muito mais do que o sábado e o domingo. Que ser um verdadeiro discípulo de Jesus é muito mais complicado do que a gente acha que é. E eu trouxe todo esse peso para a sua vida de propósito. Por quê? Porque eu sei que você não dá conta de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu sei que você não dá conta de carregar a sua cruz. E eu sei que você não dá conta de renunciar a tudo. Eu não dou conta. O que eu quero que você entenda é que, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos seguir Jesus. Não tem ninguém aqui que possa levantar a mão e falar assim, eu atiraria a pedra. Porque Jesus fala assim, quem tiver sem pecado aí, atire a primeira pedra. Quantos que lembram desse momento na Bíblia? Todos nós não teríamos como atirar a pedra. Mas o que eu quero falar para ti algo hoje, é que o amor de Jesus, e a presença dele que nos faz capaz de amar, de carregar a nossa cruz e de renunciar. Sabe, querido, não é por você, não tente com as suas próprias forças. É o Espírito Santo que vai te fortalecer e te capacitar. Jefferson, eu ministrei uma palavra tão simples. Não contei histórias como eu gosto de contar muitas. Não dei exemplos aqui físicos. Porque eu só quero que você entenda que o cristianismo,
ele só consegue ser vivido por aqueles que dependem de Jesus. Por aqueles que amam a Jesus acima de todas as coisas, cara. E eu quero nesse instante que a gente levante um momento de arrependimento aqui. E um momento de quebrantamento, que você fala assim: Jesus, eu preciso do Senhor. Por mim mesmo eu não consigo ser discípulo. Por mim mesmo eu não consigo seguir a Ti, Pai. Eu sou cheio de falhas. Mas eu sei que é só pelo Ti. É o Senhor quem me fortalece. É o Senhor quem me direciona. Feche seus olhos nesse instante, curva a sua cabeça. Gostaria que você falasse com Jesus aí onde você está. O que é que você precisa alimentar na sua vida? Você precisa alimentar mais o amor por Ele acima de tudo? Você precisa abrir mão das suas vontades e carregar a sua cruz? Você precisa renunciar a algo hoje aqui? O que você precisa? Você está vindo nos cultos ultimamente para adorar Jesus e para aprender a respeito dele? Ou você está vindo nos cultos ultimamente pela resenha, pelo louvorzão, para ouvir uma palavra de motivação e que te dará ânimo para a sua semana? Ou você está vindo aqui porque você ama Ele acima de tudo e quer cultuar Ele com o seu melhor? Sabe, querido, nós precisamos realinhar as nossas intenções. Nós precisamos realinhar os nossos desejos e as nossas vontades. Sabe, Jesus diz: não pode ser meu discípulo por 3 vezes. Comece a falar o quanto você deseja ser discípulo do Mestre hoje. Assim como o Roberto Justus escolhe alguém no programa para ser sócio dele, fala assim: Jesus, eu quero ser seu discípulo, eu quero que o Senhor me escolha, Pai. Eu sei que eu não tenho lá o currículo bom bastante, mas eu quero que o Senhor me escolha. Eu sei que eu não sou merecedor, Senhor, que o Senhor me escolha, mas tem misericórdia de mim, eu quero ser seu discípulo, eu quero que o Senhor me escolha hoje aqui. Eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, pois eu quero caminhar contigo, Jesus. Eu quero caminhar contigo, o Senhor é a razão da minha vida. Será que você pode abrir seu coração e clamar pelo Mestre? Escolha-me, Jesus, hoje. Escolha-me para ser seu discípulo hoje, para caminhar contigo mais de perto.